Paz do Senhor para todos. Vamos estar fazendo um comentário sobre a lição de número 6. Tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Texto áureo que encontra-se em Efésios, capítulo 2, no versículo 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejamos que a verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Efésios, capítulo 2, no versículo 11 e 12, e também Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14. Vejamos que nessa lição, que vai ser aqui exposta, a condição dos gentios, dos ímpios, na verdade nós temos que observar uma verdade que está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 17 e 18. Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Diz assim: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então observe que esses versículos, é uma declaração típica feita pelo Senhor Jesus daquilo que ele quer realizar através da pregação do Evangelho aos perdidos. Ou seja, lhes abrires os olhos. Satanás ele cegou a mente dos perdidos para não verem a realidade da sua condição de perdidos que perecem, nem a verdade do Evangelho, como está descrito na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque veja que Satanás ele cega o entendimento, ele corrompe a verdade, para que os homens não venham a crer na verdade que é o Evangelho para a salvação de suas almas, visto que o Evangelho ele anuncia sobre o sacrifício salvífico, vicário, remidor que Jesus fez por nós. Então, somente pregando a Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, o seu entendimento será aberto. Veja aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, veja comigo, Efésios, capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós vemos que somente com a palavra de Deus vai haver uma conversão. Os converteres, como está descrito aqui no versículo 18, que fala os converteres à luz e do poder de Satanás. Ou seja, o homem está escravizado, sob o domínio de Satanás. É o que está escrito e o que depreende-se do texto de Efésios, capítulo 2, no versículo 2, no qual eles estão subordinados à vontades do espírito maligno, da ação do diabo. É por isso que Jesus
No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28 em diante, ele fala sobre o homem tomar sobre ele o jugo de Jesus, que é um jugo suave e leve. Então, somente Jesus pode despreender o homem de um jugo pesado, de um fardo pesado. Por isso que ele conclama: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus conclama a todos os homens, então veja que temos uma ideia, né, uma noção do amor de Deus para com os homens. Veja comigo que Deus ele é tão maravilhoso que lá no livro de Jó, no capítulo 34, acompanhe comigo, livro de Jó, capítulo 34, a partir do versículo 10, diz assim: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. No versículo 21 diz: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Já no capítulo 36, no versículo 5 diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Então veja que o desejo de Deus é salvar, né? Como está descrito aqui em Isaías capítulo 55, né? No versículo 6, um texto bastante conhecido. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, somente em Cristo Jesus o homem pode alcançar o perdão de seus pecados. E veja que lá no Salmos de número 103, é um versículo 10, Salmos de número 103, no versículo 10 está escrito assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, né? Veja que o versículo 13 vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então veja que Deus ele é grandioso, ele compreende ao homem. O homem que se afastou dos seus caminhos, o homem que está vivendo uma vida completamente deturpada quanto aos conceitos que Deus estabeleceu, que o homem vivesse harmoniosamente entre si e também adorando em espírito e em verdade, adorando de todo o coração, o homem se corrompeu. Porque quando nós lemos o texto de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19 em diante, nós vemos todos os comportamentos, né, que as nações praticam, que os homens praticam. Com isso, estão todos distantes de Deus e da maneira como se comportam, não poderão adentrar no reino celestial. Veja o que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí vai haver no versículo 11 uma asseveração sobre essas questões. E é o que alguns têm sido, né? Então veja que a condição do homem caído é terrível. E aí, Paulo, nesse mesmo capítulo 6 da Epístola aos Coríntios, como ele está escrevendo aos crentes em Corinto, ele vai admoestá-los, ainda no versículo 11, assim: mas haveis sido lavados,
mais haveis sido santificados e mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Por quê? Paulo ele está aqui falando que a justificação ela abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida da própria pessoa. É por isso que a pessoa, ela uma vez resgatada do seu modo vã de viver, ela não pode mais tornar a praticar as mesmas coisas que ela fazia, pois, como nós lemos nos versículos anteriores, todos esses comportamentos, esses tipos de pessoas aqui estão totalmente distantes, não entrarão no reino celestial. Logo, elas precisam estarem no caminho do Senhor. E para estarem no caminho do Senhor, é necessário que haja a pregação da palavra, para que venham a conhecer a verdade do Evangelho, para que possam se salvar. Por isso que na Epístola a Timóteo, texto bastante conhecido, no capítulo 2, no versículo 4, está demonstrado dessa maneira aqui: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É por isso que a pregação do Evangelho é uma ordem divina, é o desejo de Deus que todos ouçam a palavra da verdade, que eles venham a entender, compreender e se arrepender dos seus maus caminhos e alcançarem o perdão dos seus pecados e, consequentemente, a vida eterna que está em Jesus Cristo. Mas o diabo atua de uma maneira para cegar-lhes essa verdade. O diabo, ele ataca o homem para distanciá-lo da presença de Deus, para que ele não venha a conhecer a Jesus Cristo, a conhecer o amor de Deus expresso na pessoa de Jesus. Logo, ele então continuará em trevas se ele não se arrepender dos seus pecados e se ele não se converter. Logo, é algo que o homem deve optar, porque Deus ele respeita o livre-arbítrio. Quando nós lemos na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 11, está escrito assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E por que isso? Por que Deus enviará isso? Porque o versículo 12 diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí, voltando para o capítulo 2 da Epístola aos Romanos, nós vamos aqui ver uma verdade que está nos dias atuais. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, veja que Deus ele provê que o homem venha a conhecer a verdade. No entanto, há um julgamento, há um acerto de contas, há uma prestação de todos os atos e responsabilidades que o homem praticou. E com isso o homem está escravizado, né? O homem preso no pecado, ele está escravizado. E ele precisa de libertação. Por isso que o texto em João capítulo 8 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 6, ele diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então veja que, lendo esse texto, nos remete, na verdade, para o capítulo 1 da primeira epístola que escreveu São João, a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então veja que o homem ele está preso a algo que é muito forte, é a natureza carnal pecaminosa. Porque quando houve o pecado, lá no início, né, o homem caiu, distanciou-se de Deus. É por isso que o texto diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele providenciou a Jesus Cristo para fazer essa reconciliação com ele. É por isso que o texto em Timóteo diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí nós vemos que quando Paulo ele assevera que devemos estar próximos de Deus, que devemos achegarmos a Jesus Cristo, né? E que não devemos mais viver de uma maneira ímpia, né? De uma maneira totalmente sem a obediência à palavra de Deus, sem os princípios que Deus estabeleceu, ele precisa de ajuda. E o homem por si só ele não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque ele está sob o domínio, ele está debaixo de um poder muito forte que o subjuga. E somente Jesus Cristo pode libertar o homem desse poder, né, que o subjuga, que o escraviza. Veja comigo que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a uma servidão. Então veja que quando o homem pecou, ele não tinha como se libertar, né? Ele estava irremediavelmente caminhando a passos largos para uma condenação eterna. Mas aprove a Deus, através da bendita pessoa de Jesus, providenciar a salvação. E ainda, comentando aqui a passagem de Atos capítulo 26, veja que quando é dito os converteres, né, do poder de Satanás a Deus, Satanás é o governante deste mundo, né? Todos os que não têm a Cristo Jesus estão sujeitos ao seu controle, né? Estão escravizados pelo seu poder. Satanás ele age em todos os pecadores, em todas as pessoas, pois o texto lá em Efésios capítulo 2 diz: nos filhos da desobediência. Então, a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo libertará os homens e mulheres do poder de Satanás e os colocará no reino de Cristo, a fim de que recebam a remissão dos seus pecados. O perdão de Deus, ele vem mediante a fé em Jesus, firmada nos méritos da sua morte sacrificial na cruz do Calvário, né? E quando está descrito aqui, santificados pela fé em mim, ou seja, aquele que é perdoado, aquele que é liberto do domínio do pecado, do domínio de Satanás, aquele que uma vez tem em seu corpo, né, a presença gloriosa do Espírito Santo, ele está separado do mundo e agora ele vive para Deus na comunhão com todos os demais salvos pela fé em Jesus Cristo. Então, o ímpio ele precisa do Senhor. A condição do ímpio é uma condição de condenação eterna, porque ele está caminhando a passos largos para o inferno. E o inferno é algo real. É por isso que o texto no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 3, diz assim no versículo 18: Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja que é necessário entregar a vida a Jesus Cristo, é necessário converter dos seus pecados,
né, para receber o perdão, para receber a vida que está em Cristo Jesus, né? A condição do gentio, a condição do homem ímpio, do homem pecador, ele está totalmente distante de Deus. E por que ele está distante de Deus? Em Isaías, capítulo 59, veja comigo, Isaías, capítulo 59, no versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, né? Mas veja que a mão do Senhor não está encolhida. As nossas iniquidades que fazem separação, né? Então, o pecado, a iniquidade na vida da pessoa, ela cria uma barreira, né, entre essa pessoa e o próprio Deus. Mas Deus, ele derruba essa barreira, ele quebra essa barreira quando o homem ele disponibiliza-se em conhecer ao Senhor Jesus. E conhecendo de que maneira? Ouvindo a palavra do Senhor. E uma vez ouvindo, crendo e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele então é liberto para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus assim vos abençoe.